Olá, gente. Aqui é o professor Irã na área. Sejam todos bem-vindos aí para a nossa primeira aula de Química 2, né? A nossa aula de hoje, a nossa introdução, tá? Nossa aula de hoje vamos introduzir o conteúdo de soluções, tá? Só que antes de falarmos das soluções propriamente ditas, nossa abordagem inicial vai ser falando um pouco das dispersões, tá? Para poder chegarmos nas soluções, tá? Então, nosso primeiro conteúdo da nossa disciplina é soluções, tá? Só que antes de chegarmos em soluções, vamos falar de dispersões, tá? De antemão, o que eu queria falar para vocês, comentar com vocês, é a respeito da importância de se estudar soluções, né? Porque geralmente quando nós estamos estudando algum conteúdo, às vezes de matemática, de física e de química também, às vezes nós perguntamos, né, como um aluno, poxa, por que eu estou estudando isso? Muitas vezes vocês se questionam, o que isso vai influenciar na minha vida, vai contribuir na minha vida e tal, né? E aí sempre que eu inicio um determinado conteúdo, eu gosto sempre de fazer essa abordagem, né, de falar por que nós estamos estudando isso, tá? Para tratar da importância, para não ficar só aquela coisa bastante abstrata, tipo, você está estudando, mas não sabe por quê, né? E aí, falando a respeito de soluções, a importância das soluções, aliás, o estudo das soluções, nós estudamos, né? Por quê? Porque elas são muito comuns, tá? As soluções elas são muito comuns e importantes no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Então, tem esses dois fatores iniciais. Elas estarem presentes, serem bastante comuns, e o segundo, trata-se da sua importância. Por exemplo, o ar. Né? O ar que respiramos é uma solução, né? É uma mistura gasosa, formada basicamente por O2, que é o oxigênio e nitrogênio. Né? Por exemplo, a água no mar, que compõe aí 3/4 da nossa superfície terrestre, é, na verdade, uma solução de vários sais dissolvidos na água. Né? Por exemplo, tipo as águas de rios, lagos, né? Riachos, elas sempre têm oxigênio dissolvido na água. E esse oxigênio dissolvido na água forma ali uma solução, né? E essa solução é de fundamental importância para a sobrevivência de ecossistemas aquáticos, né? Dos peixes e todos os outros ecossistemas, né? Esse oxigênio dissolvido na água, beleza? Então a gente tem uma gama de exemplos de soluções. E aí também, além desses exemplos que são comuns, que eu te falei para vocês, tem a questão da importância, né? Da questão da importância. Outro aspecto de bastante relevância e importância é a proporção entre a quantidade de substância que está dissolvida e a quantidade de substância que está dissolvendo. Porque já vocês devem estar pensando assim, professor, o que você está falando de substância dissolvida e substância dissolvendo? Eu não estou entendendo o que você está falando. Daqui a pouco, quando chegarmos aí na questão das misturas, das soluções, vocês vão entender, tá? Essa questão de dissolvendo, de substância que está dissolvendo e substância que está dissolvida, tá? Então, numa solução, não importa para a gente apenas descrever ou olhar a característica das substâncias que compõem a solução, mas a quantidade das substâncias que compõem a solução também é importante. E aí, isso aí a gente vai estar lá na frente quando estivermos falando de concentração, tá? Que é a relação quantitativa entre a substância que vai ser dissolvida e a substância que está dissolvendo, tá? As propriedades das soluções, portanto, elas não dependem apenas da identidade das substâncias que compõem a solução, mas elas também dependem das quantidades, tá? Então, elas não dependem apenas dos componentes, da qualidade, saber quais componentes compõem a solução, mas elas também dependem das quantidades, tá? Então, as propriedades, elas vão ter as propriedades da solução, elas irão ter um caráter qualitativo, né? Tipo, eu saber que substâncias que compõem aquela solução é importante para mim descrever as propriedades da solução. Então, isso aí entra o caráter qualitativo. Agora, quando eu trato das quantidades das substâncias que compõem a solução, também é importante para o meu conhecimento como químico. Por que é importante? Porque esses componentes, essas proporções, que são os meus caráteres quantitativos, eles vão me indicar também o aparecimento de algumas propriedades. Então, quando eu estiver trabalhando com soluções,
eu vou ter que ter cuidado com essas duas vertentes. Saber os aspectos qualitativos, ou seja, a substância que compõe a solução, e saber os aspectos quantitativos, que é o quanto de cada substância compõe a solução. Beleza, gente? Então é isso. Então agora eu vou estar mostrando para vocês aí os slides. Essa minha primeira fala aqui foi só para dar uma introduzida na questão da importância das soluções e os aspectos que a gente vai estudar. E agora aqui eu vou estar apresentando para vocês os slides e vamos continuar aqui as nossas discussões a respeito de soluções, tá? Vamos nessa aí. Então é o seguinte, né? Então vamos lá. Primeira coisa, nosso estudo inicial aqui vai ser uma introdução ao estudo das soluções, tá? A introdução ao estudo das soluções. Então, nossa primeira aula de soluções. Só que, como eu falei, antes de chegarmos lá no conteúdo de soluções, nós iremos apresentar para vocês um conteúdo, iremos falar para vocês de dispersões, tá? Então, vamos entender isso aqui, a parte de dispersões, para depois chegar nas soluções, tá? Então, vamos nessa. Seguinte, para tratarmos as dispersões, iremos trabalhar com dois casos, tá? Os casos extremos e os casos intermediários. Primeira coisa, lá na Química 1, vocês devem ter estudado as substâncias simples ou as substâncias normais. E vocês também devem ter estudado as misturas, né? Mistura homogênea, mistura heterogênea, toda aquela história. Então, eu já queria deixar de antemão bem claro aqui para vocês que nosso foco aqui vai ser as misturas, tá? Porque a maioria das substâncias, elas se apresentam na natureza como misturas, tá? Então, o nosso foco aqui na Química 2 vai ser inicialmente em não estudar a substância simples, normal, né? Ela pura. Aqui a gente vai estar estudando misturas, tá? Então, as dispersões vai ser um caso de mistura, né? Então, foquem isso na cabeça de vocês, tá? Vamos estudar aqui misturas, tá? Então, são dois casos extremos que eu vou apresentar para vocês. Primeiro caso. O primeiro caso é uma água, né? Aí está mostrando um becker para vocês, né? Esse recipiente que parece um copo é um becker. Esse becker, nessa figurinha, contém para gente água e sal comum. Água e sal comum, eles se misturam, né? Eles se misturam e apresentam somente uma fase. Então, toda mistura que apresenta somente uma fase, ela é chamada de mistura homogênea, né? Então, toda vez que eu misturo sal de cozinha, né, com água, eu tenho a formação de somente uma fase. Então, isso é o que, gente? Isso é uma mistura homogênea, tá? Agora, e aí no caso, é uma dissolução perfeita, né? Eu consigo dissolver o sal plenamente aí na minha quantidade específica de água. Agora, digamos que eu vou misturar água, né? Continuo com uma água e vou misturar essa água com areia, né? Essa água com areia, ela forma fases. Você consegue observar na figura aí duas fases, né? A água e a fase na areia, e a fase correspondente à areia, né? Então, duas fases, ou seja, elas não se misturam. Então, esse tipo de sistema aqui é chamado de mistura heterogênea, na qual eu tenho duas fases diferentes, tá? Então, é a mistura heterogênea. E aí, que característica que eu tenho aqui, gente? Eu tenho a questão da separação total, né? Separação total. Agora, esses dois casos aqui, gente, é o que eu chamei de casos extremos. Por quê? Porque eu tive uma dissolução perfeita da água e sal de cozinha, dissolveu perfeitamente, formou só uma fase, tranquilo, tudo lindo. E aí, no outro caso, eu tenho um que não se mistura de jeito nenhum, separação total. Então, são dois casos extremos. Aqueles em que se mistura, solução perfeita, e o caso em que não se mistura. São casos extremos. Só que existe os casos intermediários, tá? Que caso intermediário é esse, professor? Caso intermediário é esse, ó. Por exemplo, todo mundo conhece essa palavra chamada água barrenta, né? Quem mora no interior, mora no sítio, já deve ter visto isso. Até na cidade também, né? Às vezes quando falta água, e aí quando essa água está chegando, a primeira água que vem, a primeira leva de água que vem quando você abre a torneira, a água está marrom, aquilo a gente chama de água barrenta, né? Então, digamos que um químico, ele pegou essa água barrenta, colocou aqui num becker, né? A água mesmo bem barrenta, colocou aqui num becker. E aí o nome técnico é água bastante turva, né? Barrenta a gente chama aqui no nosso dito popular, mas no dito científico, a palavra cientificamente correta é água bastante turva. Então, o químico colocou ela aqui no copinho, no recipiente, no becker, então ele observou. Então tá lá, água turva, água barrenta.
Com o passar do tempo, quando o pesquisador, ou vocês mesmos poderiam estar fazendo isso em casa, foram olhar aqui o Becker, eles verificaram uma coisa importante, ó. Então, com o passar do tempo, eu saí dessa situação 1, ó. Com o passar do tempo, eu saí aqui da situação 1 e vim parar na situação 2. Quando eu cheguei aqui na situação 2 para observar, tá? O que aconteceu? Eu percebi que algumas partículas, por exemplo, as partículas grandes, elas vieram aqui para o fundo do recipiente, né? As partículas pequenas, elas ficaram ali numa camada intermediária, né? Aqui no fundo do recipiente, meio que um processo de decantação mesmo. E aí a água, ela ainda ficou um pouco turva, né? A água, ela ainda ficou com um caráter turvo, né? Então, esse exemplo aqui, gente, é o exemplo que a gente trata da dispersão. Você tem ainda aqui nessa água pouco turva, você ainda tem partículas dispersas na água, tá? Então, o que acontece? As partículas maiores e as pequenas, elas vieram para o fundo do recipiente. No entanto, as partículas ainda menores ainda ficaram dispersas aqui na água. Por isso que a água, ela apresentou um caráter turvo ainda. Então, isso é a dispersão, tá? E aí, iremos chegar aqui no conceito de dispersão. O que é dispersão? São sistemas nos quais uma substância está disseminada sob forma de pequenas partículas em uma segunda substância, tá? E aí, para vocês entenderem esse conceito, o professor agora vai mostrar para vocês isso na prática, tá? Como que eu vou mostrar isso na prática? Vai ser um experimento meio misturado com culinária. Alguém vai falar assim, professor, você vai fazer um café? Não vou fazer o café, vou fazer só uma demonstração, tá? Então, como aqui não estamos no laboratório, estamos em casa, né? Então, eu não tenho um becker, mas eu tenho um copo, tá? Um copo com água. Então, tá aqui a minha primeira substância, ó, copo com água. Então, aqui está o copo com água. Eu vou mostrar para vocês aqui o que seria, no caso, uma dispersão, tá? Então, eu tenho uma substância, né? E aí, no conceito de dispersão, ele fala que uma substância está disseminada sob forma de pequenas partículas em uma segunda substância, tá? Então, eu vou pegar o quê? Eu vou pegar o café. Vai ser a minha substância que eu irei disseminar na minha segunda substância, que é a água. Então, eu vou jogar café, né? Vou pegar mais um pouquinho de café aqui, ó. Mais um pouquinho de café. Agora, eu vou misturar, né? Eu vou misturar aqui, ó. Tá? Tava fugindo da câmera. Eu vou misturar o café aqui, ó. E aí é o seguinte, o que aconteceu aqui, gente? Aqui eu tive a formação de uma dispersão. Por quê, professor? Porque eu peguei o café e eu dispersei ele na água, ou seja, o café está disseminado aqui na água, tá? Então aqui, ó, eu tenho uma dispersão. É óbvio que a câmera não vai conseguir pegar bem, mas aqui o que eu tenho? Eu tenho as partículas, as pequenas partículas de café, elas estão disseminadas na segunda substância, que é a água. Então aqui, ó, essa mistura de café e água, nesse exemplo aqui, eu tenho o exemplo de uma dispersão, tá? Eu tenho um exemplo de uma dispersão. Alguém fala, professor, então essa dispersão é uma mistura? É uma mistura, né? Eu peguei a substância e coloquei aqui, misturei com a outra, tá? Então esse é o exemplo, beleza? Deixa eu guardar aqui os ingredientes do café, né? Então vamos lá, continuar a nossa discussão, beleza? Então agora vocês já tiveram uma ideia do que seria a dispersão, tá? Outro exemplo, né, para a gente sair aqui, não ficar apenas no café, eu estou mostrando para vocês aqui a questão de um outro sistema para mostrar também a dispersão. Que sistema é esse, professor? O meu sistema é um pergamanato de potássio, que é uma substância química, né? Ela está sendo dissolvida na água, né? O pergamanato de potássio está sendo dissolvido na água. Então aqui eu tenho, ó, a figura 1, né? A figura 1 eu tenho somente água. E aí é mostrado aqui o pergamanato de potássio ainda antes de misturar com a água. Na figura 2, vocês estão vendo, ó, já tem o pergamanato, né? Essa cor aqui rosa, ele já está começando a disseminar na segunda substância, que é a água. Na figura 3, ele já está bastante disseminado, né? O pergamanato de potássio. E aí na figura 4, eu já tenho uma distribuição bastante uniforme, né? Digamos assim, de pergamanato de potássio. Então aqui a gente tem um processo de dispersão.
né? Eu estou disseminando uma substância na outra, beleza? E aí aparecem dois conceitos para a gente, ó. O conceito de disperso, né? Quem que é o disperso? É aquela molécula, aquela substância que eu estou despejando lá dentro, né? Que no caso é pergamonato de potássio, ou no meu caso aqui seria o café, né? É o disperso. E quem que é o dispersante? É a água. Nesse caso aqui, do pergamonato de potássio é a água, e lá no meu caso é o café. Ou seja, é aquela substância que eu vou usar para dispersar o disperso, né? É meio trava-língua, mas o dispersante é aquela minha substância que eu irei utilizar para poder espalhar ou dispersar ou disseminar o meu disperso, beleza? Então, esse é o sistema, certo? Existe, gente, ainda uma classificação bastante interessante das dispersões, tá? Que classificação é essa? É a classificação das dispersões em relação ao tamanho, tá? Porque é o seguinte, eu falei que as dispersões, no caso, é uma molécula, uma substância dispersa na outra, né? Ou disseminada na outra. Só que ela está disseminada através de pequenas partículas, só que nem sempre são pequenas, tá? Então as dispersões, elas são classificadas de acordo com o diâmetro médio das partículas dispersas, beleza? Então vamos entender isso aqui com calma, gente, ó. Primeira coisa. A primeira classificação das dispersões é a classificação chamada de soluções verdadeiras. Essas soluções verdadeiras, elas apresentam o tamanho médio das partículas entre 0 e 1 nanômetro, ou nanômetro, tá? Ou seja, são partículas bastante pequenas, tá? Existe uma outra classificação das chamadas soluções coloidais, na qual o diâmetro médio das partículas dispersas, elas variam de 1 a 1000 nanômetros, tá? E existe ainda as suspensões, tá? Na qual as minhas partículas elas adquirem um tamanho acima de 1000 nanômetros. E aí vocês vão lembrar que um nanômetro, ele equivale a 10 a menos 9 metros, tá? Ou seja, 10 a menos 9 é uma coisa muito pequena, né? 10 a menos 9 é uma coisa tipo 0,0, aí 0, 0, 0, 0, até chegar um 9, 9, 9, 9, até chegar aqui, ó, tá? Até chegar ao 10 a menos 9. Então é coisa 0,00001, ou seja, coisa bastante pequena, nanômetro, tá? E então as dispersões, elas são classificadas de acordo com o tamanho das partículas que estão ali do disperso, tá? Então quem que são as menores partículas das dispersões? São das soluções verdadeiras. E as partículas de tamanho intermediário, soluções coloidais. E as maiores partículas, suspensões, tá? Então, nessas duas figuras aqui, gente, ó, é mostrado para vocês os dois casos aqui, ó. É mostrado para vocês as suspensões, né? Aqui você tem uma água pura e aqui você tem já uma água meio barrenta, né? Aqui formando a suspensão, ou seja, o tamanho das partículas já é bastante acentuado. E aqui embaixo eu tenho aquilo que eu chamo de dispersões coloidais, ou soluções coloidais, tá? Basicamente, essa figura aqui é meio que uma fumaça, né? Uma fuligem, uma fumaça. E aí eu só consigo verificar a presença dela através do aparecimento, por conta dos raios solares, tá? Então essa é uma característica das soluções coloidais. Eu só vou conseguir ver essas soluções coloidais, quando eu aplicar um feixe de luz, um laser, ou quando tiver ação dos próprios raios solares, tá? Então esses exemplos aqui de soluções coloidais é, por exemplo, uma fumaça ou uma fuligem, quando eu aplico lá um raio solar e eu consigo ver essas partículas, que é o chamado efeito Tyndall, que a gente pode ver mais na frente, a gente consegue verificar ali o aparecimento das soluções coloidais, tá? Só através do feixe de luz, beleza? Então aqui eu estou falando das suspensões, por exemplo, a água barrenta, né? As partículas são maiores, e falando das dispersões coloidais. Por exemplo, aqui o meu caso do café, aqui não é uma solução verdadeira. Por quê? Porque essas soluções aqui, essas partículas de café, elas têm um tamanho bastante elevado, tá? Então aqui eu tenho, no caso, uma suspensão, né? Eu tenho essa mistura do café com a água aqui, é uma suspensão, porque o tamanho médio das partículas aqui estão na casa aí dos 1000 nanômetros, tá? Aí alguém vai falar assim, professor, como é que você sabe que não é solução? Eu só mediu essas partículas aí, porque é o seguinte, ó. Por que eu não coloquei foto de solução aqui, de solução verdadeira? Porque as soluções verdadeiras são aquelas na qual ocorre a mistura
e eu tenho o aparecimento de somente uma fase, ou seja, são aquelas misturas homogêneas, tá? Ou seja, quando eu tivesse, por exemplo, eu estivesse trabalhando aqui com água e sal, e aí eu misturasse água e sal, tá? Misturasse lá, e aí ficar só uma fase. Aquilo é soluções verdadeiras. Por quê? As minhas partículas do disperso, eu não consigo verificar, ver ela a olho nu, porque é muito pequeno, entre 0 e 1 nanômetro, tá? Então eu nem coloquei aqui nessa figura, porque vai ser elas que a gente vai estudar já. Tá? Então o resto do nosso capítulo todo aí, do nosso estudo todo, dessa primeira parte do nosso estudo, vai ser somente para soluções verdadeiras. Alguém vai falar, professor, eu sou estudou dispersões, falou de soluções verdadeiras, soluções coloidais e suspensões. Tá, eu falei e dei as características. No entanto, o foco do nosso estudo daqui para frente vai ser somente as soluções verdadeiras. Que aí já a gente não vai nem ficar chamando de soluções verdadeiras, vamos ficar chamando só de soluções, tá? Então por que eu sei que isso aqui é uma suspensão e não é uma solução verdadeira, professor? Pelo tamanho das partículas, tá? Se o café e a água aqui, ó, formassem uma mistura homogênea, aí beleza, seria uma solução verdadeira, mas ele não forma, né? Eu consigo verificar as partículas de café aqui, ó, inclusive na própria colher você consegue verificar, beleza? Então aqui é uma suspensão, certo? Então a classificação das dispersões, elas estão variando em relação ao tamanho, tá? Aí alguém vai falar assim, professor, então quer dizer que uma suspensão é um tipo de dispersão? É, correto. Professor, e uma solução é um tipo de dispersão? Também é, correto. E as dispersões coloidais, ou soluções coloidais, também é um tipo de dispersão, professor? Também é um tipo de dispersão. Porque uma dispersão é simplesmente o ato que eu faço de misturar uma substância na outra, disseminar uma substância na outra. Não importa se vai formar uma fase, duas fases, não importa se vai ser heterogêneo, homogêneo, não importa. A dispersão é só o ato de misturar as duas substâncias. Agora, se ela vai ser uma substância homogênea ou heterogênea, aí já é outro caso, né? Porque se ela for homogênea, vai ser a minha solução. Ou seja, as partículas serão pequenas. Se ela for heterogênea, aí ela pode ser uma solução coloidal, pode ser uma suspensão. Beleza? Ó, para vocês aí, gente, também, ó, tô mostrando essa figura aqui, ó, na qual eu tenho mais ou menos uma representação, dos tamanhos, uma figura para ilustrar os tamanhos das partículas do disperso, né? Então, vocês veem aqui, ó, solução verdadeira, ó, é entre 0 e 1 nanômetro, ó, são essas bolinhas em azul, tá? Quando eu venho para soluções coloidais, entre 1 nanômetro e 1000 nanômetro, então você já tem as bolinhas cinzas aqui, ó, variação de tamanho. Aí quando eu venho para suspensões, ó, já é essa bolinha verde, ó. Então, ó o tamanho, ó, das partículas que compõem as suspensões, já é um tamanho bastante acentuado. Então, compara a suspensão, o tamanho da partícula da suspensão, com o das soluções verdadeiras, ó. Você tem uma diferença de tamanho muito, muito gritante, né? Então, por isso que quando eu olho aqui para o café e eu estou conseguindo ver as partículas, eu consigo rapidamente classificar como uma suspensão, né? E não como uma solução verdadeira, beleza? Aqui, gente, ó, nessa figura, eu estou mostrando para vocês os sistemas dispersos em nosso cotidiano. Por exemplo, ó, o ar, ele sempre contém uma determinada umidade, né? A gente sempre passa no jornal, né? A umidade relativa do ar. Então, quer dizer que o ar que respiramos, ele contém umidade, ou seja, água, vapor de água, tá? Que não é vista à luz do farol de um carro, porque forma com ar uma solução verdadeira, tá? Então é o seguinte, ó, o ar, né, que nós conhecemos, que respiramos, né, só que a gente não consegue ver. Esse ar, ele contém vapor de água, né, que é a umidade, né? Então, mesmo que eu ligue o farol do carro, eu não consigo ver essa água misturada com ar. Por quê? Porque forma uma solução verdadeira, as partículas são muito pequenas. Mesmo com o contraste aqui do farol, eu não consegui enxergar, tá? Só que vocês não podem confundir com neblina, porque a segunda figura aqui é a neblina, ó. A neblina, porém, ela pode ser vista sim, sob a ação da luz, né? Quando você começa a dirigir ali à noite ou 5 horas da manhã, você consegue verificar que as gotículas de água, né, do ar constituem a solução coloidal, tá? Por quê? Porque nesse horário a gente não tem mais somente o vapor de água, a gente já tem gotículas de água dissolvidas no ar, tá? Então a olho nu você não consegue verificar essas gotículas de água. No entanto, quando você liga o farol, né, ali pela manhã ou à noite, você consegue verificar a neblina, tá? Então você só vai conseguir verificar porque essas gotículas de água, elas já têm um tamanho acentuado, né? São soluções coloidais, tá? Outra coisa,
a queima incompleta do óleo diesel nos caminhões, no motor, por exemplo, de caminhões e ônibus, produz partículas de carvão, né, que ficam suspensas no ar, formando a fumaça negra. Então, toda vez que você vê aquele caminhão passando na frente da casa de vocês, né, soltando aquela fumaça absurda, aquilo dali a gente chama de suspensão, né, porque são partículas de carvão, né, digamos assim, que elas estão em suspensão juntamente com o ar, tá, formando aquela fumaça negra, certo? Então, isso aí geralmente acontece nesses motores a diesel, né? Esses motores a diesel ocorre a combustão lá do óleo diesel, né? Que é um combustível fóssil, constituído basicamente de carbono, ou seja, é o constituinte principal do carvão também. E aí quando ocorre a combustão, às vezes não ocorre a queima completa desse combustível fóssil. E aí é liberado lá nos escapamentos desses motores o próprio carbono bruto mesmo, na forma de carvão, tá? E aí essas partículas elas produzem suspensão aí, ficam em suspensão com o ar, né? Então aquilo que é isso que a gente chama de suspensão, né? E aí a gente consegue ver a olho nu, por quê? Porque as partículas de suspensões elas têm tamanho bastante acentuado, como vocês viram aí anteriormente, quando a gente estava falando lá da escala de tamanho das partículas, né? Saindo de soluções verdadeiras para dispersões, tá? Então é isso, gente. Essa foi a minha aula de hoje, tá? Para falarmos inicialmente de dispersões, tá? Na próxima aula, iremos falar de soluções verdadeiras. Só que no caso, não vamos nem chamar mais de soluções verdadeiras, vamos chamar apenas de dispersões, tá? Então é o seguinte, o foco da nossa disciplina nessa primeira parte vai ser somente nas soluções. Por quê? Porque aquilo que eu falei no início da aula, elas aparecem bastante no nosso cotidiano, tá? São muito comuns no nosso cotidiano e são muito importantes, tá? Então as soluções elas são muito importantes em relação à dispersão coloidal e em relação à suspensão. Então é por isso que nosso foco de estudo será nas soluções. Vamos estudar tudo. Como que ocorre uma solução, como que ocorre a formação, mecanismo de dissolução, concentração de solução, propriedades qualitativas das soluções. Então a gente vai abordar tudo de soluções. Beleza, gente? Então até a próxima aula. Aguardo vocês aí. Estarei postando vídeos para vocês aí nos nossos horários aí pré-estabelecidos. E até a próxima, gente. Forte abraço. Se ficar dúvida no vídeo, pode comentar, pode mandar mensagem para mim, que eu vou tirar a dúvida de vocês. Forte abraço e até a próxima. Valeu!